Olá, amada, tudo bem com você? Este é o segundo vídeo da série sobre educação sexual para os nossos filhos. Se você não assistiu o primeiro vídeo, é muito importante que você assista. Lá eu dou diversas dicas sobre o assunto e também falo sobre como é essencial mantermos o diálogo aberto com os nossos filhos. O link está aqui na descrição. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a prevenção do abuso sexual infantil. Vou trazer aqui algumas dicas práticas de como instruirmos os nossos filhos para prevenirmos esse tipo de situação. Não saia daí, volte em alguns segundos. Você sabia que de cada 10 pessoas, pelo menos 4 foram abusadas durante a infância? E que de cada 9 pessoas, cerca de 10 foram abusadas por algum familiar, vizinho ou conhecido? Dados alarmantes, né? Eu fiquei chocada com essas informações. Muitas vítimas de abuso têm medo de falar ou sentem vergonha, principalmente porque na maioria das vezes o abuso envolve alguém próximo e o assunto acaba ficando muito velado. Mas estes dados revelam que, mesmo sendo um assunto não tão discutido, é algo muito preocupante e digno da nossa atenção. Foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo, para alertar e trazer de forma prática como nós podemos prevenir que isso aconteça com os nossos filhos. Como já mencionei no primeiro vídeo desta série, parte das dicas que eu vou citar aqui eu retirei de um livro chamado Crianças com Futuro, o que, como e quando ensinar a sexualidade para as crianças, dos autores José Luiz e Silvia Sinali. Vou compartilhar alguns dados, servem para ficarmos alertas. Você sabia que, de modo geral, as meninas sofrem abuso em idade mais nova que os meninos? A idade média para as meninas é de cerca de 9 anos e para os meninos de 11 anos. É claro que isso pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer idade, mas esses dados nos ajudam a ficar ainda mais atentos com essa faixa etária. Mas vamos lá! Como e o que de fato ensinar às crianças? O nosso objetivo como pais é chegarmos antes para prevenir que isso aconteça. A melhor idade para iniciar o ensino é entre os 3 e os 5 anos de idade. Temos que tomar medidas básicas para que as crianças possam se lembrar delas e se defender no momento indicado. É essencial usar palavras simples ou mesmo brincadeiras para que ela consiga entender o que você está querendo transmitir a ela. Podemos utilizar uma dinâmica através de recortes de revistas, com personagens femininos e masculinos, por exemplo. E marcar as partes íntimas e dar as orientações. Devemos dizer que ninguém pode tirar a roupa dessas partes, que ela não pode guardar segredos se alguém pedir isso a ela. É muito importante alertar a criança que isso pode acontecer com uma pessoa amiga ou próxima e conhecida. Devemos insistir à criança que ninguém mesmo, em hipótese alguma, pode tocá-la em suas partes íntimas ou pedir que ela tire sua roupa. Não é aconselhável falarmos a ela sobre violação ou tentar explicar o que isso significa ou colocar algum medo, porque isso pode paralisar a criança e a ideia não é traumatizá-la ou criar nela medo e desconfianças em relação a pessoas que estão à sua volta. Devemos ensinar para a criança que em uma situação onde alguém queira tocar em suas partes íntimas, que ela diga não, que ela não deixe de forma alguma. Oriente a criança que se alguém tentar tirar sua roupa ou tocar alguma parte do seu corpo, para que ela grite e corra e conte imediatamente a alguém. Você tem que orientar e convencer o seu filho a contar para você qualquer tipo de situação que o preocupe. Sabemos que em caso de abuso ou tentativa de abuso, geralmente o abusador utiliza de ameaças como, por exemplo, se você contar para sua mãe ou para o seu pai, eu vou matá-los, ou você nunca mais irá vê-los, vou fazer mal para eles. É muito importante você orientar o seu filho de que isso é mentira e qualquer coisa que alguém diga a ele, independente do que seja, que qualquer ameaça que for feita a ele, que ele tem que te contar. Ele tem que entender que você é a única pessoa que pode protegê-lo e também que ele não pode guardar segredos de você. Ele precisa se sentir seguro de que nada acontecerá com você e então não te esconderá uma situação desse tipo. A melhor maneira de prevenir o abuso sexual é ensinando os nossos filhos sobre a sexualidade. Por isso, mantenha sempre o filtro aberto com relação a esse assunto para conversar com seu filho. Quando ele te fizer perguntas, responda com a maior naturalidade possível. Falo bastante sobre isso no outro vídeo aqui do canal que eu já citei anteriormente e acredito que ele vai te ajudar bastante nesse assunto.
A observação e participação na vida dos filhos é muito importante. Também estarmos atentos aos contatos que eles estabelecem com as pessoas. É importante conversarmos sobre o dia deles, perguntar como foi, se algo os deixou felizes ou tristes. Essa comunicação aberta entre os pais e filhos, tudo isso é preventivo. A chave da prevenção é o diálogo e a informação. A criança precisa estar bem informada, porque ela terá mais recursos para reconhecer a prática do abuso sexual e denunciar. Ela não sabe discernir por si só se esse tipo de conduta entre um adulto e uma criança é errado. Ela pode achar que essa prática é uma brincadeira ou algum tipo de carinho. Quando ensinamos a ela os tipos de toque que são apropriados e os que não são apropriados desde cedo, menores são as chances dela ser enganada com informações erradas. E nesse caso, não vai importar se ela estará sendo ameaçada, por exemplo. Ela não deixará de te contar caso aconteça algo desse tipo. Nós temos a ideia de que a maioria dos abusos, violações, são atos cometidos por homens malucos que saltam sobre as crianças em lugares escuros. Em seu livro, Sinale afirma que 90% dos casos ocorrem no lar da própria criança ou de familiares e amigos a qualquer hora do dia, com pessoas muito próximas dela. E o mais preocupante é que o abusador quase não utiliza força, porque ele usa o poder do convencimento para fazer com que a criança faça aquilo que ele deseja. E o que acontece quando ele não consegue convencer a criança a fazer aquilo que ele deseja? Por ser alguém próximo, geralmente passa a ameaçá-la, para que ela não conte sobre as tentativas de abuso. Por isso, temos que estar atentos aos nossos filhos. Às vezes, a criança não gosta de determinada pessoa, com ela tem um comportamento estranho, resistente, por exemplo. Temos que estar muito atentos aos sinais que as crianças emitem e muitas vezes são mínimos. Se quiser saber mais sobre isso, assista o terceiro vídeo dessa série aqui do canal, onde falo sobre os possíveis sinais de abuso. O link está na descrição. Em caso de desconfiança, investigue. Se houver afirmativa, denuncie, diz que sim. Não hesite em fazer isso, mesmo se for alguém conhecido ou da família, pois o mal não pode prevalecer. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe pelo bem das nossas crianças. Deus abençoe sua vida. Um beijo e até mais. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like. Compartilhe e não esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Conheça também a nossa loja virtual. Lá você encontrará artigos para ficar linda e decorar sua casa com muito bom gosto e estilo. Confira em www.mulherescompropósito.com.br. Um grande beijo!